Bem, continuando aqui, vamos falar um pouquinho da sintaxe do editor do Match. Mas primeiro vamos definir o que é sintaxe, tá, pessoal? Da gramática, tá? Sintaxe, vocês estudaram português, né? É uma parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase, as suas relações de concordância, de subordinação e ordem. Então, a sintaxe da gramática é você saber o que cada palavra dentro de uma frase qual que é o objetivo daquela palavra na frase, né? Tipo, classificar o que é um pronome, o que é um adjetivo, o que é um verbo e a ordem desses objetos dentro da frase. Isso tudo é um estudo de sintaxe, tá? Como o editor do Math tem aí uma linguagem, né, que é aqueles comandos que a gente entra, aquilo é uma pseudolinguagem, quase uma linguagem de programação. É uma linguagem, tá? Então, toda linguagem, toda forma de comunicação tem uma sintaxe. Então, é entender a ordem e como aqueles objetos interagem. Por exemplo, né, a gente já viu que se a gente colocar o sinal de porcentagem na frente do nome grego, isso está dando uma ordem para a linguagem, né, para a nossa linguagem, de criar a letra grega no Math. Né? Se a gente usar o comando sqrt seguido de colchetes, o que está dentro dos colchetes faz alguma coisa, né? Então, isso é a sintaxe, tá? Então, vamos ver aqui quais são as regras importantes aqui para fazer fórmulas mais complexas aí no Math. Então, o uso de chaves e parênteses, né? A gente já viu que o editor de fórmula do Math não conhece a ordem natural das operações matemáticas, né? Então, quando você escrever uma fórmula, os símbolos aparecem da esquerda para a direita, na ordem colocada, como é que você escreveu. Para colocar uma ordem diferente ou para agrupar partes da fórmula, no editor precisamos usar as chaves. Então, a chave serve para a gente agrupar, né, objetos. Né? Então, por exemplo, aqui um exemplo. Ó, se colocarmos a expressão, né, o comando lá no Math, 1 over alfa mais x elevado a y, né? X acento circunflexo isso, mais 1. Tá? No editor do Math, obteremos a fórmula 1 over alfa, né? Tá aqui 1 over alfa, vai gerar aqui 1 sobre alfa, tá aqui, tá? Mais x elevado a y, mais x elevado a y, mais 1, perfeito, tá? O editor entende que 1 e alfa são os símbolos que pertencem à fração, né? Porque está o over aqui, 1 over alfa. E o resto são os números, são os outros termos da expressão algébrica. Mas agora, se queremos que o denominador seja alfa mais x elevado a isso, queremos colocar tudo isso aqui no denominador depois do over. 1 over tudo isso aqui. O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que colocar um bloco, transformar isso aqui num bloco. Para transformar isso aqui num bloco, nós vamos ter que usar a chave. Tá? Aqui tem que estar escrito over. Está errado aqui. Ó. Tá? Então, ó, se a gente escrever 1 over alfa mais y mais 1, 1 over alfa mais x elevado a y entre chaves, isso aqui vai parar tudo embaixo da chave aqui. Ó. Vamos testar. Tá? Inserir objeto fórmula. Então, olha lá, vou escrever 1 over alfa. Tem que colocar a chave. Perdão, porcente. E tem que ser alfa do português. Então, é alfa mesmo, tá? Desculpa, tá? Porque isso aqui a versão está em inglês aqui, mas é em português. Depende da versão do LibreOffice que você está usando, né? E o LibreOffice, cada ano tem modificações. Agora eles colocaram português. Quando a apostila foi feita, estava em inglês. Né? Então, ali 1 over alfa, né? Mais x elevado a y, mais 1. Né? Então, aquele problema. Eu quero que no denominador esteja toda essa parte aqui da equação. Aí eu vou ter que colocar a chave aqui. Ó. Chave aqui, fazendo um bloco. Agora tudo isso aqui virou o over, né? Então, a chave agrupa os objetos numa caixa, é como se estivesse colocando uma caixinha toda para aqui de baixo, né? Então, tudo que está embaixo ali da equação. Perfeito? Então, a chave serve para isso, né?
Aqui agora vamos fazer um exemplo mais complicado. Ó, ele quer criar essa equação. 1 sobre alfa mais x elevado a y mais 1. Então, se eu quiser fazer tudo isso aqui, ó, eu vou colocar 1 over alfa mais x elevado. Agora eu quero y mais 1 aqui para dentro. O que, que eu vou fazer? Eu vou tirar esse 1 daqui de fora e vou criar mais um bloco aqui, ó, onde eu vou colocar y mais 1. Fecho o bloco. Então, meio que como a gente usa os parênteses na matemática, né? Isso aqui vai agrupando. Ó. Agora o x está elevado a y mais 1. Está aqui, ó. Né? Se eu tiro esse colchete aqui, ó, vê que ele coloca o x mais 1 para fora aqui dentro do over, né? Se eu colocar o 1 para fora do colchete, ele vem para cá. Ó. Vou colocar ele para dentro do colchete. Ele vem aqui para o denominador, mas eu quero colocar o 1 aqui em cima agora, junto com esse y. Então, eu vou ter que criar um bloco. Isso aqui eu vou transformar em um bloco. 1 mais y precisa virar um bloco. Para criar o bloco, eu uso a chave. Tá? Beleza? Então, essa é a ideia das chaves. Tá? Então, aqui está explicando essa coisa das chaves. Beleza? Vamos continuar então, tá? Voltando. Olha aqui, outro exemplo, tá? A expressão menos 1 over 2x, tá? Então, o que, que ele vai reconhecer no math? Ó, vamos pegar essa equação, inserir equação, objeto, fórmula, né? Essa fórmula aqui, ó, o que, que ela cria? Ó? Deixa eu só colocar um espaço aqui, ó, e editar essa equação. Você vê que ele ficou menos 1 over 2x. Como é que o math, a sintaxe do math interpretou isso aqui? Ó? O math reconhece que o símbolo de menos acompanha o valor 1 e não toda a expressão, né? Então ele colocou o menos só no 1 aqui em cima. Se quisermos a expressão com o menos na frente, nós temos que transformar essa fração em um bloco. Né? Então vamos transformar isso aqui tudo num bloco. Ó. Isso aqui vai virar um bloco para esse menos pegar no bloco todo. Então, vou colocar isso aqui entre chaves. Colocando isso aqui entre chaves agora, menos 1 meio, x, tá? Beleza? Então, eu consigo essa fórmula aqui. Ó. Aí ele falando que você também pode usar o parênteses. Se você usar um parênteses aqui na equação, a sintaxe do parênteses, né? Perceba que ele vai colocar um parênteses pequenininho aqui. Daqui a pouco a gente vai aprender a colocar o parênteses grandão. Mas você pode usar o parênteses e para o LibreOffice, para o Math, né, se você usar o parênteses, pela sintaxe dele, ele vai entender o que está dentro do parênteses já como um bloco. Só que diferente da chave, ele exibe o parênteses, tá? Então o parente ele aparece. Tá? Ah, mas agora eu quero que o parênteses fique grandão. Quero que o parênteses fique grande, né? Que nem nessa expressão aqui, ó. Tá vendo que o parênteses pegou inteiro? Para que o comando do parênteses grande, você vai ter que usar o seguinte comando. Você vai ter que usar o comando left parênteses e right parênteses. Né? Left é a esquerda e right é a direita. Então você vai ter que escrever aqui, ó. Left, abrir o parênteses, né? Leia-se assim, abrir o parênteses grande. E aqui você vai ter que escrever espaço right. Tá? E aí você vai ver que ele colocou um parênteses grandão ali. Se eu tiro esse right daqui, ele já dá pau na fórmula, tá vendo? Porque ele abriu e não fechou. Se você colocar um left parênteses, ele está esperando que venha um right, senão dá pau na fórmula ali em cima. Ó. Right. Então, aí eu consigo um parênteses grandão. Tá? Da mesma forma, você pode usar o colchete, tá? Se você quiser o colchete na sua equação, deixa eu copiar minha equação ali para baixo. Então, ó, da mesma forma, se eu, em vez de parênteses, quiser um colchete, eu vou colocar colchete aqui e estou fechando com parênteses. Eu posso abrir com colchete e fechar com parênteses. Tá?
e agora tem uma pegadinha. Lembra que a chave a gente usava para criar um bloco? E se eu quiser colocar uma chave aqui e aqui agora no lugar do colchetes? Vamos tentar colocar a chave. Vê que ele se perdeu todo? Com a chave não funciona. Por quê? A gente já tinha usado a chave para definir blocos. Então a gente vai ter que usar o que a gente chama de modificador da chave. Se você quiser que a chave apareça na tua equação, você vai ter que colocar essa barra invertida aqui antes da chave. Ó. Foi isso? E... Então, pessoal, continuando aqui, eu expliquei errado, tá? Voltando. Vamos dizer que você estava naquele problema que você tinha aqui, né? Por exemplo, colchete aqui e colchete aqui, né? Left colchete, right colchete, tá? E eu quero colocar a chave. A chave, se a gente tentar colocar a chave aqui, ó, ele vai falhar, ó, da mesma forma, tá? Por quê? Porque o math já interpreta a chave, como a gente já viu, para criar blocos, tá? Então, se você quiser colocar a chave, é outro comando. Você vai ter que vir aqui. O comando vai ser esse comando aqui, ó, chaves ajustáveis. Ó. Qual que é o comando? É esse comando, lbrace e rbrace. Tá? Você vai ter que colocar left lbrace no lugar da chave e right lbrace. Tá bom? Então, como a gente não pode usar a chave porque ele vai pensar que é um colchete, a gente tem que usar o comando rbrace no lugar da chave. Tá? Desculpa. Lbrace aqui é da esquerda. Lbrace é da esquerda e right brace que é da direita. Então, para colocar a chave são esses comandos. Bem que você não precisa decorar o comando, né? Você apaga aqui, ó, já tem o comando aqui no menu parênteses, ó. Como colocar a chave, tá? Você só vai trocar o texto aqui, ó. Né? Já está colocando a chave ali. Tá? Over 100, por exemplo. Ele já está colocando as chaves para você. Então esse é o comando para colocar a chave. Justamente a chave tem o problema que ela já estava sendo usada para outra coisa. Eles tiveram que criar outro comando para a chave. Beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Vamos escrever essa expressão. Tá? Olha que expressão complicada aqui. Vamos tentar criar essa expressão aqui então juntos. Ó. Então vou inserir objeto, fórmula. Né? A primeira coisa que eu quero fazer, eu vou ter aqui essa divisão engraçada aqui com a barra virada. Então, ó, esse operador, divisão de barra grande. Vou clicar aqui, já consegui fazer o divisor. Agora aqui eu tenho que fazer x embaixo 1 e em cima 2. Então, ó, aqui vai ficar x elevado ao quadrado underscore 1. Olha lá, x1 ao quadrado menos 6x. E underscore x2, né? Então, underscore 2 aqui para fazer o x underscore aqui. Beleza, já consegui a parte de cima da equação. Agora vamos editar esse quadradinho. Esse quadradinho está vendo que é o que vem depois do wide slash. O wide slash é esse comando para criar essa barra. E aqui agora eu tenho que colocar x1 menos 1 elevado ao quadrado entre parênteses. Então isso aqui é um bloco, ó, esse parênteses. Eu vou ter que abrir e fechar parênteses. Colocar x underline 1 menos 1 e colocar o parênteses aqui, o quadrado. Tá? Então eu consegui, x menos 1 elevado ao quadrado, está aqui o comando. Abre parênteses, x1 menos 1 elevado ao quadrado. Tá? Mais 9. Aqui para fora eu vou colocar mais 9. Beleza? Tem um parênteses a mais aqui que eu tenho que sumir com ele. E pronto, está aqui a fórmula. Tá bom? Então aqui ele está mostrando aqui, ó, né, como você faria isso aí passo a passo. Pode ler, ó, né, tá explicando aqui cada etapa. Show de bola. Então aqui o wide slash que a gente usou, né, tal. E aqui a história do left brace e right brace, que a gente já viu. Se a gente quiser usar o colchete que apareça na equação, tem que usar o comando lbrace e rbrace. Brace em inglês é colchete, tá? Então
É isso aí, vou parar o vídeo aqui e continuar no próximo.